Oi, tudo bom com vocês? Aqui tudo ótimo. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Letícia, aqui do ateliê da Lê Camargo. Hoje eu trouxe uma peça para ensinar para vocês, passar o passo a passo, né? Que é esse Papai Noel para lugar americano, jogo americano, tá? É uma peça bem legal de fazer, super vendável, e quem não quer fazer para vender, decora a casa, faz uma mesa posta linda, maravilhosa com ele. Ele faz bastante sucesso aqui no meu ateliê, faz alguns anos já que eu faço ele, tá? Daí agora eu desenvolvi o projeto a pedido das meninas, que faz tempo que elas vêm me pedindo, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações do molde, tá? Como vocês fazem para adquirir o molde, forma de pagamento, tudo ali, e o meu número do telefone para vocês entrarem em contato, tá bom? Vamos costurar então. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o molde, o meu tá em papel pardo, tá? E a gente vai riscar na manta. Se vocês forem fazer vários lugares americanos, um par, ou 4 ou 6, já corta os 6 para fazer por etapas e fazer mais rápido. Assim vocês já têm noção do material que vocês têm, se dá para fazer tudo ou não, entendeu? Só temos que cuidar assim, ó, se eu quero que essa pontinha fique pro lado direito, eu tenho que cortar a pontinha pro lado esquerdo, tá? Dos desenhos aqui, porque o papel cola, o termocolante, a gente desenha ele do avesso, né, e passa no avesso do tecido, daí quando desvira, né, vira pro outro lado, fica espelhado, né, porque tá no avesso, vira pro outro lado, vai ficar pro outro sentido, né, se tá pra direita, vai ficar pra esquerda, então é só esse cuidado que a gente tem. Esse aqui pra ficar desse jeito, daí a manta estava o desenho pra lá, né, normal, mas eu cortei no termocolante o desenho virado pro outro lado, daí passei no tecido do lado esquerdo, do avesso, e quando eu desvirei, ele ficou assim pra esse lado aqui. É só esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Mas qualquer um dos lados que fizer essa pontinha tá certo, vai da preferência de cada uma, tá? Então, eu coloquei aqui o molde, ó, eu cortei com uma bordinha um pouquinho maior, de 1 centímetro em toda a volta, só para ser uma margem de erro, caso, né, caso a gente corte o tecido, alguma coisa, na hora de quiltar, ele dá uma encolhidinha, então tem uma margenzinha de erro na manta, tá? A manta é só um pouquinho maior, tá? Agora, os desenhos, tá? Eu vou pegar o papel termocolante, eu vou colocar aqui em cima e vou riscar, conforme vai estar aqui no molde, ó. Ele vai estar maior aqui, ele vai estar maior aqui, entendeu? Conforme tiver o risco no molde, a gente desenha no termocolante. Já desenhei aqui o bigode, eu cortei a parte aqui de baixo, a parte aqui de cima, ó, viu como fica virada? A pontinha tá pro outro lado, porque daí quando eu passar no tecido e virar do avesso pra cá, ela vai ficar na posição certa, tá? Cortei tudo. Quem não quer fazer a pintura em tecido dos olhos, nariz e boca, também tem que desenhar no termocolante, já recortar, passar pro tecido nas cores que quer, né? Para depois já aplicar aqui e fazer o caseado, tá? Como eu fiz a pintura pode ser a última parte, mas quando a pessoa não quer fazer a pintura, agora junto com esses daqui já faz o rostinho também, tá bom? Passei tudo, agora escolhemos os tecidos para passar o termocolante do lado do avesso, tá? Em cima eu escolhi um vermelho e aqui a bordinha um dourado. Vocês podem fazer com verde aqui, vermelho e verde, na preferência de vocês, tá? Eu sempre só cuido que como a folha é verde,
não coincidir os tons. Se caso colocar um verde aqui embaixo, cuidar o verde de cima para não ficar muito igual e sumir o desenho, tá bom? E aqui são botõezinhos daí. A parte da barba, aqui, essa parte é igual do jogo do banheiro que eu ensinei na aula passada, tá? Eu não passo no termocolante, eu corto um pedaço inteiro, tá? E posiciono em cima da manta. Daí no molde vai ter a medida certinho do pedaço que vocês têm que cortar aqui, tá bom? Eu vou passar agora todos os termocolantes que eu desenhei. Eu cortei deixando aquela margenzinha ali, ó, que eu já expliquei pra vocês que a gente deixa, de 1 milímetro, bem pouquinho. Vou passar tudo no avesso do tecido e depois eu vou recortar pra posicionar aqui em cima da manta, tá bom? Essa aqui é uma manta bem fininha que eu tenho, ela não tem cola. Essa aqui é a gramatura 80, que ela é uma manta que não tem cola, bem fininha, tá? Não é nem R1 nem R2, mas vocês podem usar tranquilamente a manta que vocês têm em casa, tá? Só que essa aqui tem um valor mais baixo e até para guardar o jogo americano depois fica melhor para dobrar, para guardar, não fica tão volumoso na gaveta ou nas prateleiras, tá bom? Eu recortei todos os termocolantes no risquinho que a gente tinha feito ali, né, do molde. Agora eu vou pegar a minha manta que eu cortei, né, vou posicionar ela pro lado que eu quero, essa pontinha aqui. O tecido branco da barba eu já cortei conforme a medida que tá no molde e eu vou posicionar aqui em cima. Essa beiradinha aqui do final do tecido fica na beiradinha do final da manta, tá? Só cuidar se aqui tá encostando aqui e se aqui tá encostando aqui, ó. Encosta aqui, ó, tá? Fica assim, bem certinho com a manta, tá? Depois disso, eu pego a parte vermelha. Vou lá, tiro a película, né? Vou posicionar ali. Não precisa ser rente, porque eu cortei um pouquinho maior. Vai ficar mais ou menos um dedinho diferente, lembra? Cortei maior, né? Ó, coloco ali. Aí depois esse dourado. Posiciono aqui. Tem que encostar no vermelho nas duas pontas, tá? Só que esse dourado aqui no molde, ele tá maior o risco, porque ele vai ficar embaixo do vermelho, tá? Então, eu posiciono, levanto a beiradinha do vermelho e passo por cima, ó. Tá? Ó.
Daí sim eu ajeito pra depois a gente passar ele. Agora sim, ó, daí ele fica certinho no lugar. O rostinho é a mesma coisa, ele tá maior o desenho ali, 1 centímetro quase, nessa borda de cima. Eu vou posicionar aqui assim. Eu vou levantar o dourado e vou passar o rostinho pro lado de baixo. Ó, tá? O bigode. Se vocês daí fizeram o desenho para fazer a aplicação do olho, do nariz e da boca, vocês já colocam agora para fazer o caseado junto com essas partes aqui, tá? Ó, o bigode é isso aqui. Agora é esse. Isso aqui. Agora a gente passa para assentar bem. Eu passei para colar bem os adesivos, agora eu vou colocar o molde aqui em cima, ó, seguindo o desenho aqui da touca, tá? Eu vou pegar um lápis e vou riscar na volta ali do molde. Um lápis ou aquela caneta que apaga, ó. Aqui eu vou seguir o desenho, né, só pra... Ó. Agora eu vou pegar e vou na máquina de costura e vou fazer uma costura aqui nesse risco que eu fiz, bem na beiradinha, bem em cima aqui, toda a volta, que vai ser uma costurinha de segurança. Eu já fiz a costurinha ali na máquina, olha, viu? Agora eu vou cortar rente aqui, né, na beiradinha do lado de fora aqui da costura que eu fiz, sem pegar a linha, mas bem pertinho, para tirar todo esse excesso da volta. Agora, depois que a gente fizer isso, a gente já pode fazer o caseado, tá? Daí eu não faço o caseado aqui na volta, nessa volta que eu tô cortando, eu faço só pelo lado de dentro dos desenhos, tá? Porque aqui na volta a gente vai fazer a costura, daí o caseado vai sumir, tá? A gente faz agora o caseado só pelo lado de dentro do desenho. Vou usar a linha dourada da Lumina, que eu já mostrei pra vocês que é aquelas linhas de bordado, tá? Eu vou fazer o caseado só aqui, ó, né? Nessa volta aqui de fora não tem necessidade.
Vou fazer aqui e por dentro, tá? Daí quem já vai fazer o olhinho aplicado, já faz o caseado também. Aqui do lado de fora, assim, não precisa. Só do lado de dentro o caseado, tá bom? Como eu sempre digo, quem não tem a máquina, faz à mão o caseado ou coloca o ponto no zigue-zague miudinho, que vai dar um efeito legal também, tá? Eu faço na máquina porque eu tenho a máquina, mas não é necessário. Então, eu vou fazer agora o caseado só da parte de dentro, com a linha dourada, aquela que eu já mostrei pra vocês. Olha, tá? Mas vocês podem usar conforme a cor, as cores do tecido aqui, se vocês não têm a linha dourada. Só não façam todo preto, que eu acho que vai ficar feio, tá? Vocês podem fazer onde é vermelho, vermelho, onde é dourado, colocar uma cor crua, ou então faz tudo cru, tá? Mas o todo preto eu não gosto. Mas vai do gosto de vocês. Se vocês acham que vai ficar legal todo preto, daí vocês fazem tudo com a linha preta, tá? Vai do gosto. Mas eu acho que fazendo assim, ou todo dourado, todo prata, ou conforme os tons do tecido, trocar a linha toda vez que fizer, fica um ar mais caprichado na peça, tá bom? Vou lá agora, eu vou começar aqui pela parte vermelha. Eu fiz todo o caseado na volta e agora eu vou quiltar a barba dele, fazer uns desenhos, tá? Eu tô na minha máquina industrial, mas vocês podem fazer toda a peça na máquina doméstica sem problema nenhum, tá? Eu só vou fazer umas costuras assim, ó, vai e vem, sabe? Só pra fazer um detalhe mesmo. E quem não quiser fazer, não tem problema nenhum, ó. É só umas voltinhas assim, ó, de vai e vem, ó, viu? Ó, desce e sobe, tá? Pode fazer até com calcador de costura reta, que não tem problema nenhum. Vou fazer com o pezinho de quilt na industrial, mas vocês podem fazer a mesma coisa que eu tô fazendo na máquina doméstica, tá? A mesma linha que eu fiz o caseado aqui, que eu vou fazer o quilting, tá? Vocês fazem a mesma coisa. Então, se vocês fizeram aqui vermelho e aqui bege, vocês fazem o quilting com a linha branca, tá bom? Eu vou fazer com a dourada para combinar com o caseado. Troquei o calcador, olha, pra costura reta, tá? Porque agora eu vou fazer o bigode. Eu vou começar aqui, ó, e vou ir, e vou voltar, eu vou ir, e eu vou voltar, eu vou ir, eu vou voltar.
Dá para fazer com calcador de quilt, mas como tem o termocolante aqui, a minha linha arrebenta muito. Então, se vocês conseguirem fazer na máquina de vocês, sem se estressar da linha ficar arrebentando, façam. Como eu sei que minha linha vai ficar arrebentando, eu vou com o calcador de costura reta, tá? Pode ser o ponto no número 3. Daí, vocês começam aqui no meio do bigode, vai até a pontinha dele e voltam até lá. E faço todo esse lado assim, vou e volto, e depois eu vou do outro lado do bigode, tá bom? Eu peguei a agulha de cego e coloquei os fiozinhos do caseado que sobrou aqui, que eu cortei, tudo pro outro lado, tá? Eu já expliquei no vídeo anterior como é que a gente usa a agulha de cego para tirar as linhas que a gente corta dos arremates aqui e arremata pro lado de trás, tá? Eu vou fazer a pinturinha em tecido depois, né, da boca, do olho e nariz. Tem o molde para vocês copiarem os desenhos, se quiser fazer o caseado ou a pintura, tá? Agora, depois disso aqui feito, tá todo quiltado, o bigode ali, as costurinhas e tudo, a gente vai colocar o forro direito com direito, né? Vou pôr o forro aqui virado para cima e essa parte aqui virado para baixo. Para passar uma costura em toda a volta, eu vou deixar uma abertura nessa parte aqui da touca, ó, na parte vermelha, perto dessa beiradinha aqui, ó, tá? Que é a parte mais reta. Uma aberturinha ali de uns 4 dedos, ó, já é o suficiente pra gente desvirar. Não precisa ser uma abertura muito grande, senão depois fica ruim de fechar, porque ele é todo curvado aqui, fica ruim de fazer as costurinhas na mão, tá? Agora com um pé de máquina, né, bem encostadinho aqui na bordinha do nossa manta aqui, né, vou começar aqui, dou um retrocesso, faço toda a volta com cuidado, porque tem bastante curvinha, ó, tá? Um pezinho de máquina e vou terminar a volta aqui desse outro lado com retrocesso também. Depois disso feito, eu vou cortar essas sobrinhas aqui do tecido preto, que é o meu forro, ó. Vou cortar encostando aqui na minha manta, né? Deixar bem parelhinho e vou dar uns piquezinhos praticamente em toda a volta. Eu vou pegar a tesoura e vou fazer assim aqui, sem cortar a minha linha da costura, nessas curvinhas aqui todas que estão viradas para dentro, né? Essas curvinhas aqui, essas barriguinhas. Nessa quininha aqui da ponta do gorro, também vou dar um piquezinho, que na hora que eu desvirar não vai ficar nada repuxado pelo lado de fora, tá? Então, eu vou fazer uma costurinha, começo aqui com retrocesso, toda volta um pezinho de máquina, termino aqui com retrocesso, e depois eu tiro todas essas sobras do forro e dou um piquezinho em toda a volta, tá? Pra depois eu desvirar.
o buraquinho que ficou aqui pra desvirar, eu fiz uns pontinhos invisíveis à mão e fechei ele, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar, eu vou passar uma costurinha reta aqui assim, ó, tá? Daí, sigo na folha, continuo aqui no vermelho, tá? Dou o retrocesso e venho aqui no dourado, ó. Faço toda essa parte do dourado, começo aqui no rosto, continuo no bigode, tá? Depois faço ali, ó. Eu não vou passar na volta dele aqui um pezinho de máquina, eu vou deixar assim, tá? Eu fiz somente aqui, essa parte que eu não fiz, ó, tá? E daí já prende, ó, viu? Dá pra ver as costuras, ó. Prende o forro na parte de cima e não fica aquela coisa toda solta, frouxa, tá? Ó. Até porque quem não quiser que eu, tá? A barba dele, como eu fiz, e o bigode, não tem problema, porque o quilt, além não é só o bonito, né? O quilt, a serventia dele é pregar no forro, tá? E na manta, tá? É para isso que serve o quilt, mas a gente faz desenhos, usa linhas bonitas, que é para ficar um detalhe a mais, entendeu? Então, agora, a gente vai fazer isso com a mesma linha do que vocês fizeram o caseado. Vocês vão começar na pontinha aqui um retrocesso bem rente aqui, né? Não vão fazer um pezinho de máquina. É bem rente mesmo, a costura não vai aparecer, ó. Olha ali, ó, a costura que eu fiz não aparece porque eu fiz bem na beiradinha, ó. Viu, ó? Tem a costura ali. Vocês estão vendo aqui a linha, ó, né? Mas aqui ela não aparece, tá? Pra prender bem e ficar bonito. Se fizer um pé de máquina, ela vai ficar aqui assim, a costura vai ficar feia, tá bom? Bom, está praticamente pronto, tá? Essa parte da pinturinha aqui, eu não vou fazer aqui no vídeo, porque eu já ensinei como é que eu faço todo esse sombreado lá no vídeo da tampa do vaso do jogo de banheiro. É o mesmo processo, as mesmas cores de tinta, tá? Os mesmos tons que eu usei aqui, eu uso nos meus jogos de banheiro. Agora, o que que falta para finalizar? Esse pompom aqui, tá? Que é um fuxiquinho. Daí, vocês podem fazer um fuxico desse tecido que vocês usaram aqui para destacar nesse, tá? Não vão fazer da mesma cor, fazem um diferente. Pode fazer desse douradinho, ou se fizeram aqui verde, daí faz verdinho aqui, tá? Vai ter o molde do diâmetro do fuxico. Esse meu aqui, eu fiz nesse daqui, que é aqueles que parece uma pele, tá? Atrás dele, ele é assim o tecido, tá? Ele é assim na parte de trás e na parte da frente os pelinhos, tá? Que usam muito para fazer a barba do Papai Noel. Esse daqui é um valor mais elevado, tá? Vocês podem usar aquele outro que é carneirinho, o nome, que parece uma pele de ovelha, que é crespinho, ou o próprio tricoline mesmo, tá? Daí eu vou posicionar aqui e vou passar o risco com um lápis ou com aquela caneta que apaga, tá? Ó, risquei, cortei no risco. Ó. E essas pontas aqui eu corto elas tudo, eu dou uma tosada nesses pelos aqui,
tá? Isso aqui faz uma sujeirada medonha. Ó. Vocês puxam aqui, ajeita. Aquele ali eu podei bastante, que os pelos são bem compridos. Agora aqui na volta eu vou fazer um alinhavo e vou puxar. Não coloquei nem plumante dentro, porque ele já tá bem fofinho, tá bom? O ideal é a gente pregar os botões e fazer o pompom aqui no lugar, depois que tá toda a pinturinha feita, tá? Mas para vocês verem como é que eu faço, eu já fiz agora. E o link da pintura eu vou deixar aqui em cima, um linkzinho ali, ou lá embaixo na descrição do vídeo. Ó, eles ficaram exatamente do mesmo tamanho, tá? Conforme o molde, as medidas, eles ficam todos do mesmo tamanho, ó, tá? E daí fica essa peça aqui maravilhosa para vocês fazerem pro Natal, enfeitar a casa ou vender, que agora ainda dá tempo de fazer para vender. Inclusive esse aqui é encomenda de uma cliente e além daqui é o trilho de mesa combinando, tá? Daí vocês usem a criatividade de vocês podem fazer mais alguns adereços, conforme as cores vocês brincarem. Quem quilta pode brincar com o quilting com outros desenhos, tá? Aqui, como eu disse, pode ser um tricoline ou aquela carapina, aquele tecido de ovelhinha, né, que é mais crespinho. Esse aqui, um feltro ou aqueles soft, microsoft, também dá pra fazer, tá? Até o mesmo tecido da barba ou esse aqui do barradinho, vocês fazem um fuxiquinho. Vai ficar lindo de qualquer jeito. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Leiam a descrição do vídeo, ali tem bastante informações para vocês, tá? Só apertar ali em ver mais, tem um negocinho que é assim o desenho. Vocês clicam ali, aparece tudo que eu escrevo ali, tá? Referente meu Facebook, meu Instagram, sobre o grupo do Face que eu tenho, tá? Tem todas as informações ali, tem o número do meu WhatsApp, tem o valor do molde, como vocês podem adquirir, como vocês podem pagar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que produzam muito dele, que vendam bastante ou façam para enfeitar a casa, para os convidados de vocês admirarem bastante, perguntar, foi você que fez, sabe? A gente responder com bastante orgulho, sim, fui eu que fiz, tá bom? Obrigada para quem ficou aqui até o final. Fiquem com Deus, tá bom? Deixa o like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.